Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito aqui do Jogo do Poder, que tem o enorme prazer de receber nesta noite o prefeito de Mesquita, na Baixada Fluminense, Jorge Miranda. Boa noite, prefeito. Boa noite, Ricardo. Boa noite que nos acompanha, à disposição de estar conversando sobre política pública e do contraditório também, que é importante. É um prazer recebê-lo nessa noite. Para participar desse bate-papo, eu trouxe o jornalista Marcos Alencar. Boa noite, Marcos. Boa noite, Ricardo. Boa noite, prefeito. Vamos fazer uma ótima entrevista. Boa. Prefeito, eu queria começar a nossa conversa falando um pouco sobre gestão, sobre administração. O senhor se vangloria de ter feito e está realizando, na realidade, em seu segundo mandato, uma administração bem azeitada, com indicadores positivos em várias áreas do governo. E o que me chamou a atenção, entre eles, foi o fato de o senhor ter obtido o reconhecimento pela CGU na verdade, apresentar uma administração transparente, a mais transparente do Brasil. Queria entender um pouco como é que isso na prática foi obtido, quer dizer, de que maneira o que o senhor fez do ponto de vista prático, objetivo, para atingir esse grau de transparência? Se tornar tudo muito público, né? Quando você tem o diagnóstico realmente da administração pública, você faz os planos, né, seja ele do plano de manejo, seja o plano da mata, seja do plano de saneamento básico, plano de mobilidade urbana, você acaba executando os planos. Então você torna-se todo público e a população consegue acompanhar, e os órgãos reguladores também, fica bom para todo mundo. É muito mais fácil, você já fez e está entregue lá. Mas tem assim, algum tipo de atitude, algum tipo de medida prática que o senhor tomou que pudesse, digamos, exemplificar, quer dizer, essa transparência da gestão municipal? Todos os nossos processos estão no portal de transparência. As nossas licitações a gente coloca também no portal de transparência, você não precisa nem a prefeitura para tirar a concorrência, né? Além dos grandes órgãos que a gente coloca, o Diário Oficial da União, o portal de transparência do município. Isso se torna muito público. Você já fez, Ricardo? Está lá para a população olhar, acompanhar e, afinal de contas, todo mundo participar da gestão. Como também caminhão de lixo, também você sabe que dia que ele passa na tua rua, que horas que ele passa na sua rua, você pode acompanhar em tempo real. Então isso fica muito fácil. A gente entrega fita, adesivo, aparelho para quem faz parte do programa de Perdia. Então você sabe, está lá escrito no portal, lá no íconezinho de Perdia, então você sabe na semana que ele passa na tua casa, tu pode acompanhar o carro chegando na tua casa. Se você tiver que dizer para o telespectador, para os seus eleitores, para os munícipes lá de Mesquita, quer dizer assim, qual é, digamos, a síntese da sua administração, o que o senhor diria? Quer dizer, na verdade, rapidamente, como é que o senhor sintetiza, digamos, o resultado da sua gestão? É fazer o básico e depois estruturar o básico. O problema é que algumas pessoas tentam fazer o que não é atribuição dele e acaba não entregando o que efetivamente é de obrigatoriedade da prefeitura. Estruturar o básico. Alguém estudou para fazer aquilo. Alguém estudou para fazer o básico, que é o SUS, que é um dos maiores programas de saúde do mundo. E as pessoas começam a fazer a atribuição, que é do governo federal, que é do governo do estado, e acaba sobrando recursos para nada, e principalmente para o custeio. E o orçamento para isso tudo, prefeito? A gente sabe que o Rio está, se recuperando de uma crise fiscal, para tanto sucesso. Tem orçamento? Como é que o senhor divide isso, encaixa em cada canto? A situação era muito pior quando nós chegamos, nós tínhamos 250 milhões para 200 mil pessoas, quase que a gente tem. Hoje está em 400 milhões, mas muito mais por parte da arrecadação de repasse, né, do FPM, do que propriamente de verba nossa. Qual é a sua arrecadação somente própria? Um mês só a arrecadação própria da população. Um mês só a arrecadação própria. 11 é governo federal, estadual e verba parlamentar que eu consigo. Só que a gente diagnostica a cidade toda, faz todos os planos e a gente só executa o que é obrigação nossa, o que é projeto de governo de entregar. Não dá para você, sem financeiro, você acabar pensando coisas que na atribuição sua e não acaba entregando básico. Mas eu quero falar sobre isso, porque o senhor tem umas atitudes que são aparentemente polêmicas e contraditórias em relação ao resultado efetivo da sua aprovação. O senhor tem uma alta aprovação, mas, por exemplo, o senhor está na Baixada Fluminense e o senhor recusou um restaurante popular, que não tinha sentido.
O senhor está na Baixada Fluminense, numa área em que a situação da saúde é grave e não tem hospital de emergência na cidade. Quer dizer, não tem, não está construindo e parece que não está no seu projeto construí-lo. Quer dizer, como é que isso dá certo? Quer dizer, como pode o senhor abrir mão de um hospital de emergência, abrir mão de um restaurante popular numa área carente, numa área popular, numa área, enfim, com enormes problemas do ponto de vista nutricional e de pobreza, de miséria, a despeito de tudo isso, o senhor recusa e é bem aprovado. Como é que explica isso? Eu não recuso não, eu só faço o que diz da administração pública. No caso próprio da saúde básica, a lei diz que até 200 mil pessoas você tem que ter uma unidade de emergência. Nós temos que é a UPA, que é do Estado. Eu faço atenção básica, eu faço o que diz a Organização Mundial da Saúde, que é atender até 90%. Não, do ponto de vista, quer dizer, técnico, o senhor está atendendo, eu quero ser do ponto de vista prático, a população está satisfeita com esse tipo de atendimento? Aí, aprovação. O negócio, Ricardo, é a gente discutir e educar. Não dá para você dizer que vai entregar uma coisa quando é obrigação sua e vai faltar dinheiro. A emergência dos moradores de Queimados é atendida na posse? Depende. Isso é atribuição de Estado. Se você quiser fazer uma operação, eu faço todo o seu diagnóstico, eu sei qual remédio que você pega, qual exame que você faz, te boto no ser, obrigação do Estado operar. Mas qual é a referência hoje do município? Qualquer uma. Não tem um hospital? Não, eu boto do Estado e o Estado regula. O Estado regula. Isso é obrigação de município. Se todo mundo fizesse saúde básica, somente 10% da população ia para o hospital. Eu te garanto que se tu for qualquer município, claro, uns menos estruturados, você vai em qualquer saúde dele, qualquer unidade básica dele, o médico chega às 11 horas e sai meio-dia. Depois não funciona mais. Aí a pessoa, depois da tarde, tem um problema, ele espera para ir na emergência, que ele vai fazer todos os exames da cabeça da emergência. Como funciona a saúde em Mesquita, prefeito? Ela é regionalizada por região. Então, clínica da família, a gente, cada uma equipe atende até 3 mil pessoas, o Plano Nacional de Atenção Básica diz que até quase 5 mil, nós atendemos até 3 mil, então a população sabe, ele chega na clínica, ele sabe qual é a equipe dele, ele sabe qual o médico, ele é diagnosticado com prontuário eletrônico, eu tenho toda a história dele, ele sai na ponta, pega o remédio, sai de exame, ele vai, marca o exame e faz o exame. Agora, pegando uma carona com o Ricardo... Então, eu só esqueci de falar sobre, só me perdoe, sobre o... Você falou sobre restaurante popular. Restaurante popular, você sabe que acaba no final fechando quase todos. Se você fizer uma pequena pesquisa agora aí, restaurante popular fechados, quase todos fechados. Agora que voltar a retomar. O governador Cláudio Washington está reabrindo, né? Isso. Eu quero saber se esse custeio ficará com o município até o final. Agora, eu nunca recusei absolutamente nada. Eu só disse que lá em Mesquita, a gente só faz com diagnóstico. Uma coisa é você dizer que você não quis, a outra coisa é você dizer que não é no local que tem que fazer. A gente também tem uma grande dificuldade, porque a gente é muito denso, 50% do município de Mesquita é mata, e você não tem espaço para você fazer grandes coisas, né? E não é nada disso, até porque a gente, mais uma vez, eu tenho prontuário eletrônico. Deixa eu entender aqui, o senhor está querendo dizer o seguinte, que então aceita o restaurante popular, é isso? Qualquer coisa que o Estado possa fazer para a minha população. Não é verdadeira a informação circular, que circulou, segundo a qual o senhor não teria, digamos, não estaria propenso a aceitar uma eventual instalação de um restaurante popular na cidade. Não, o que eu falei é que tem que estudar o local. O problema é que as pessoas falam, o que é a narrativa, cada um fala o que conta. Então, os números estão lá, pessoal, a gente é muito transparente, como eu te falei, mas a gente só faz com diagnóstico e com dado. Os números falam, e muitas vezes até gritam. Só voltando em relação à questão da saúde, o senhor diz que a meta do senhor é atingir 100% da atenção básica. Como é que está isso hoje? O que você está fazendo para chegar a essa meta? Nós temos 84%, só tem 2 unidades que são muito ruins ainda, são unidades antigas, né? Onde elas atuam? Onde elas funcionam? Elas funcionam em Rocha Sobrinho. Tem uma Rocha Sobrinho e logo próximo da Rocha Sobrinho tem outra, eu vou fazer uma de 1.000 metros quadrados, que está em construção, que ela vou fechar essas duas e a gente vai ter por completo agora 100% de cobertura. Então é onde você resolve o problema das pessoas, né? Ela está lá, o próprio médico dela tem com a equipe, ela é até diagnosticada, então você consegue tratar da população e somente ela só vai para o hospital em Mesquita se ela romper um membro qualquer, tiver um acidente, aí ela vai para a emergência, que é a UPA vai regular ela para o hospital de referência. O problema é isso, o problema é que as pessoas não fazem o que diz os técnicos, o que diz os planos da administração pública. Aí começa eu a achar uma coisa, eu vou fazer um hospital do olho em Mesquita. Com que custo hoje, já para a gente, com 400 milhões de reais, com as modernidades que nós temos que fazer, com os diagnósticos em todas as áreas, seja na saúde, na educação, seja no meio ambiente,
O que a gente faz hoje? Hoje eu faço todos os exames das pessoas, a gente trabalha muito com consórcio, o mundo todo trabalha com consórcio. Não, mas o mundo todo trabalha com consórcio, mas a Baixada não trabalha com consórcio, Mas- não. Não temos consórcio de saúde, não temos hospitais regionais. Não, essa é uma questão que eu queria que você explicasse, porque eu acho que é uma grande falha do serviço público do Brasil, é exatamente essa. Não há, digamos, políticas públicas desenvolvidas por consórcio. Mas você reconhece que o mundo todo funciona Sim, assim. mas aqui no Brasil não. O senhor falou que trabalha com consórcio, eu falei, como? Não tem nada. Quer dizer, por exemplo, faria sentido ter a participação de 4 ou 5 municípios da Baixada na construção e manutenção de um hospital comum, o atendimento da região. Mas não há isso. Quer dizer, na verdade, se o hospital que atende é um hospital regional, mas, por exemplo, Nova Iguaçu, o Hospital da Posse, tem a responsabilidade de gestão do Hospital da Posse e atende a região toda. Aquele hospital deveria ser consorciado, efetivamente, mas não é. Eu sou presidente do consórcio de saúde da Baixada de Salvador Cisbaf, foi o primeiro consórcio do Rio de Janeiro, um dos primeiros do Brasil. Sim. Existe sim, porque eu sou presidente. Sim, mas do ponto de vista prático, qual é o trabalho desse consórcio? Ponto de vista prático, porque ele diagnostica as políticas públicas que faltam, principalmente nas emergências, Sim. e aí onde eu vou É de chegar. estudo, então. Não, de estudo e de execução. Execução. Eu vou chegar lá. Por exemplo, você precisa, Mesquita, operar à vista. Eu faço todo o seu planejamento, faço todos os seus exames, deposito o dinheiro lá, é como se fosse um plano de saúde. Entendi. Todas as clínicas estão lá, eu vou lá, eu opero fora, e trato do meu cidadão. Eu resolvo o problema do cara. Sim, sim. Porque se você bota isso para dentro da sua administração, o teu custeio é muito grande, você não vai. Em algum momento você vai fechar. Então lá você pontua as políticas públicas e vai fazendo fora. Além de você movimentar, obviamente, o mercado privado, que também é muito importante, principalmente na região também. Sim. Então o consórcio funciona assim, um dos primeiros consórcios do Brasil. Ele é muito ativo, eu sou presidente pela segunda vez do consórcio. O João, prefeito de São João, foi das últimas 2 vezes. E está lá no estatuto que os prefeitos que lideram o consórcio, que inclusive é administrado por uma grande mulher que conhece muito, médica de política pública, de saúde, já foi secretária de Estado, que você deve conhecer, que é a Rosângela Bela. Sim, sim. Rosângela Bela, que está à frente do consórcio, que muito me honra ser liderado por Eu ela nos confesso diagnósticos. que tinha pouquíssima informação a respeito de atividades consorciadas em políticas públicas do Rio de Janeiro. Obviamente que é uma questão importante, obviamente que é uma questão de relevância, mas não vejo assim, efetivamente assim. Até inclusive quando entrevistei aqui o prefeito de Nova Iguaçu, ele reclamava muito disso. Ele me dizia, olha, eu atendo aqui, sei lá, 70% da Baixada, e na verdade eu tenho que arcar com essas despesas, obviamente com colaboração do governo federal, com participação do governo do Estado, Você é dele também, mas os municípios não. Eu falei, pois é, mas eu acho que falta exatamente esse entendimento de que é necessário que todos se consorciem do ponto de vista real e prático para desenvolvimento de políticas públicas comuns aos municípios que integram aquele órgão. Né? Não tenha dúvida que isso é uma grande solução. Eu vejo pouca efetividade. Você está dizendo aqui agora, parabéns, mas eu conheço pouco sobre isso e não sabia que essas políticas públicas estavam já dando resultados desenvolvidas dessa maneira. Se não me engano, são 17 consorciados. Inclusive o Rogério, obviamente, é consorciado e também já, se não me engano, já foi presidente, se colocou à época. E funciona muito. Eu acho que é uma grande saída. Agora a lei está mudando, o Estado passa a ser agora também partícipe do consórcio, vai poder botar dinheiro lá para a gente poder fazer. O Estado é partícipe do consórcio. A lei, tivemos uma lei agora no ano passado, no finalzinho, que agora ele vai poder botar dinheiro lá e até fazer eletiva, de tirar da linha lá da operação do governo do Estado. Porque se eu tenho um hospital particular, ele pagar para isso, ele bota o dinheiro no consórcio, eu como consigo diagnosticar o cara que tem uma população na mão, vou lá e opero ele no final, ele não precisa estar lá na emergência, sobrando espaço para outras pessoas que possam ter algum desastre, alguma coisa muito mais emergencial. É isso. Ô Ricardo, os desafios são os mesmos sempre. Você com a tua experiência, o Marcos, que tenta política pública, eu tenho muito pouco, eu só estou 6 anos, eu vim da iniciativa privada, mas é seguir o que já fizeram, e você fazer do seu jeito, da sua especificidade, e entregar. Os números falam, eles gritam, e olhar indicador. Eu vou fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco, logo após o break, com o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, com participação do jornalista Marcos Alencar. Prefeito, o senhor falou aqui no intervalo que tem assim, coleciona os melhores indicadores da Baixada Fluminense. Quer dizer, o senhor se vangloria de ter os melhores resultados em várias áreas. Desafiou a gente aqui, inclusive, a apresentar qualquer indicador que não fosse relevante o uso de Mesquita. Queria falar um pouco sobre isso. Quer dizer, queria que o senhor citasse para a gente
os 4 ou 5 indicadores que comprovam o êxito da sua gestão. 4 ou 5 apenas. Eu vangloriar, a gente fica parecendo que a gente está de prepotência aqui. Não, vangloriar porque o senhor não, mas os números estão aí, Ricardo. Tem orgulho do resultado obtido nessas áreas, se vangloria. Né? Não vão gloriar, não. A gente tem uma área de planejamento que olha isso, como eu te falei, é só executar o que a gente já diagnosticou antes. A gente é a cidade mais transparente do Brasil pelo 2º ano consecutivo, pela CGU. Os nossos indicadores do Previne Brasil são dos melhores, você pode olhar o Previne Brasil também. A própria área de mata, nós no recurso do ICMS Verde, nós já éramos o 28º quando nós chegamos, nós estamos o 5º hoje. Isso representa muito para a gente, até para o futuro já também, que a metade da cidade, como eu te falei, ele é mata. E amanhã depois com essa discussão que ainda está muito verde hoje sobre carbono, crédito de carbono, essas coisas todas, a gente já está planejando isso para frente, nós tem que ter certificadores, o Brasil está um pouco lento ainda nisso. E o IDEB, hoje a gente está se dedicando nas escolas, a gente está com bastante... o IDEB, na verdade, ainda não é um IDEB muito bom lá em Mesquita. Na verdade, quer dizer, o IDEB, que é o índice federal da que educação mensura a educação básica, ainda não é um índice, digamos, invejável, que possa ser apresentado como um índice, enfim, de bom resultado. Né? Diferentemente na educação, ele é um pouco mais longo, diferentemente da saúde, né? Mas você pode olhar lá dos anos anteriores, o melhor índice é o meu, ainda dentro do nosso governo. Agora, com essa nova modelagem dos colégios, a gente está fazendo... Que modelagem nova? A gente está fazendo os colégios agora maiores, né? Porque as estruturas de colégio geralmente são muito ruins ao longo do tempo. Sim. E o município... Que modelagem? Explica para a gente. Não, o município recebe por aluno. Então, na verdade, as pessoas costumam pegar casas e dizer que é um colégio, que é uma creche, você recebe por aluno. Hoje a gente pega espaços maiores, bota uma sala com 30, 35 alunos dentro da regra, então você acaba recebendo muito mais dinheiro, com menos custeio, e ao longo do tempo significa que a cidade vai ter muito mais dinheiro para investir na educação. Hoje os colégios nossos já são todos informatizados, né? A gente está acabando agora com a parte toda de climatização, que é uma coisa básica, falar de climatização no ano de 2023, né? Mas é o que acontece também, que a gente está fazendo, coisa que ninguém fez para trás. E a gamificação de ensino também, que a gente está discutindo com a rede, já está lá, já tem startup de ensino, então hoje nos nossos colégios a gente já entrega... Explica um pouco o que seria a gamificação de ensino. Aprendizado já gamificado, então você, além de ter o professor na sala de aula, com toda a sua expertise, com toda a sua história, que é o servidor público que toca essa máquina da educação como ninguém, que você gamifica para trazer as crianças muito mais para o estudo. Então, se você às vezes tem uma dificuldade... Mais atraente. Se você tem uma dificuldade, de repente, aritmética, ou tem álgebra, ele começa a passar mais... desenvolvido já está desenvolvido. Algumas escolas nossas já estão sendo feitas. É porque é uma parte de treinamento, né? A gente está... Todas as escolas têm link de internet, geral, nós somos... De modo geral, há muita, digamos, carência na Baixada Fluminense. Isso assim, sem me ater, obviamente, a Mesquita, mas no âmbito geral. E os prefeitos também, de modo geral, vêm ao programa e falam muito das dificuldades. Falam que vive dificuldades extremas e falam que elas só são superadas pelo concurso, pela ajuda, pela participação de outros entes da federação, no caso o governo do estado e o governo federal. Ou seja, se não fosse isso, eles não teriam obtido resultado razoável. O senhor até aqui, não falou isso. O senhor, na verdade, falou dos resultados obtidos pela sua gestão, mas não transferiu o êxito disso à ajuda que o senhor eventualmente possa estar tendo, eu não sei se está, do governo do estado e do governo federal. A sua gestão é uma gestão cujo resultado, na sua avaliação, é também decorrente da presença dessa ajuda federal e estadual, ou o senhor atribui isso ao resultado próprio, digamos, do seu esforço próprio, na coordenação das tarefas que lhes são obrigação? Obviamente, como eu falei aqui desde o início, só a receita própria. O resto é governo federal, estadual e verba que eu consigo. Sim, uma coisa é transferência compulsória, outra coisa transferência compulsória obrigatória. São obrigatórias. Sim. A outra coisa é você ter realmente ajuda e participação em projetos e participação efetiva em coisas novas. Quer dizer, por isso quando o senhor falou que só um mês é de receita própria, eu não sei se o resto é repasse automático, ou se o senhor obteve ajuda federal e estadual em projetos específicos. Não, para a gente, de governo federal, a gente não teve, né? A gente tem realmente só os repasses obrigatórios. No caso do governo do estado, a gente está tendo a oportunidade, todo o estado do Rio de Janeiro do Sul, diferente de ninguém,
de ter o Cláudio Castro como o nosso grande governante, um cara que... Cláudio Castro tem feito obras, ou pelo menos tem dado algum tipo de suporte à administração de... Ele deu obra, a gente não tem... Eu tenho o Converge, que é uma... A gente está fazendo 2 clínicas através do Converge, que era um projeto meu de 2019, que saiu em 2021 somente. Né, porque ele não pode passar o dinheiro para ninguém por causa do regime de recuperação fiscal. Mas pode repassar, mas pode executar. Não, ele não pode repassar para eu executar. Não, sim, mas ele pode executar lá. Pois é. Ele pode executar lá. Só Está que... executando? Não, porque eu estou esperando licitar uma obra, porque foi um parque nosso que a gente está esperando licitar o parque, que é a gente acha que também vai levar bastante, que é uma área, uma região muito importante, Sim. que é a Chatuba, que acaba ligando no parque de Nilópolis também. Você leva ali uma oxigenação no bairro, que é um bairro que tem algumas indiferenças, algumas prioridades, né? Tem algumas coisas que a gente tem que mexer lá. E está lá com o Estado para fazer esse parque mais ou menos em torno de 27, 30 milhões de reais. Mas o Cláudio agora, pelo motivo de recuperação fiscal, na hora do repasse, como ele cansou de fazer na saúde no ano passado, acaba repassando para todo mundo e faz uma metodologia, se não me engano, também por pessoas, com número de habitantes. Então, se ele tiver de me arrumar, Jorge, eu vou fechar uma folha sua, sei que você está com dificuldade, a tua folha é quanto? Boa coisa, 10 milhões. Sim. Ele tem que fazer 10 milhões para Mesquita, tantos milhões para Nova Iguaçu. O critério é o mesmo. Critério é o mesmo. Isso dá, claro, obviamente, uma claridade para todo mundo e acaba ajudando a todos e, no final, o cidadão que ganha com isso, que é... Na saúde ele está te ajudando? Não, ajudando para mim, quando ele faz esse tipo de repasse, ele me ajuda, obviamente, porque aí como a gente é um pouco mais ágil, o governo do Estado é muito grande, né? Ele não é tão ágil como os municípios. Vou citar um caso específico. Quando o prefeito Vladimir assumiu lá em Campos, estava com uma situação financeira muito complicada, muito difícil. Ele simplesmente assumiu a gestão de alguns hospitais municipais, lá tem mais de um, tem o Hospital de Guarulhos e tal, e isso tirou do caixa da prefeitura 72 milhões. E então o Vladimir pôde, a partir disso, pagar, botar em dia as folhas de pagamento, ou seja, foi uma ajuda indireta para a saúde, mas que desonerou o caixa. Quer dizer, esse tipo de operação não é feita lá em Mesquita? Não. O que eu fiz foi realmente como ele fez exatamente com o turma, até porque eu não tenho hospital, eu tenho 200 mil habitantes, eu tenho 40 quilômetros quadrados. Eu falei 20 eu sou igual a Nilópolis, mais ou menos do nosso tamanho. Sim. 20 quilômetros quadrados somente de área urbana, né, com dificuldades históricas, né, com números históricos, com as mesmas dificuldades sempre de qualquer cidade. Sim. Da Baixada Fluminense. Só que eu estou te falando do Estado, hoje você vai pedir ao Estado para licitar uma obra, o Uruan, ela é desesperada tentando ajudar todo mundo, e não tem a mesma efetividade do que o município tem de fazer, né? Os órgãos de controle devem se dedicar muito mais ao Estado, até por causa do tamanho, o município consegue ser bem mais rápido. Então, quando você desonera o caixa sobra para você, é muito mais fácil você fazer do que remeter ao Estado. E a população grita para o serviço público e muitas vezes ele é muito emergencial. Eu vou fazer o intervalo, mas pode deixar a pergunta. Quer fazer a pergunta, Marcos? Porque quando o senhor falou de licitação, eu fiquei pensando aqui, o senhor vem da área da iniciativa privada, está há 6 anos só na vida pública. Como é que é para o senhor essa engrenagem vindo da iniciativa privada se dá diante de uma burocracia? O prefeito vai responder pública depois do intervalo. Bora. Vamos dar um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, com participação do jornalista Marcos Alencar, que no bloco anterior deixou uma pergunta para o prefeito e queria que você repetisse de maneira sucinta a pergunta. Marcos. Porque como o prefeito fala que vem da iniciativa privada e ele falou de licitação, eu fiquei imaginando como é que é para o senhor entrar nesse universo da burocracia pública, né? Já que o senhor falou que está apenas 6 anos à frente da política. Esse é o grande desafio do gestor público, ser rápido apesar da burocracia. Sim. É você alinhar, tá o time bem alinhado, a gente só tem 5 secretarias, né? Isso torna essa máquina muito mais oxigenada, enxuta, então os processos que são tocados só são os processos prioritários, até pela falta de dinheiro. Então as coisas acontecem muito bem. Por exemplo, a parte hoje é uma obra, a gente já faz modelagem BIM, que existe já há muito tempo. O que é a modelagem? Modelagem BIM, que já existe muito tempo na Europa, é uma lei até também de implantação do Brasil, do Júlio Lopes. É que você, quando entrega um projeto para ser executado, você já entrega o executivo, você entrega ele completamente detalhado. Então você sabe exatamente quanto vai custar a obra. Não se licita pelo projeto básico, só pelo executivo, é isso? Só pelo executivo, e a modelagem BIM ela te dá na hora da construção, ele te dá uma construção compartilhada. Então se você mexe na parte hidráulica ou na elétrica, você na civil, não há problema depois, como acontece sempre, da gente ter que derrubar essa parede, porque tem que chegar para lá, que tem que passar o hidráulico, tem que passar
uma elétrica, então ela já te dá, ela automaticamente, se a tua elétrica bater na minha hidráulica, ela já corta o caminho, já te dá o caminho menor, com custo muito mais reduzido do que tradicionalmente. Aí você vai para o licitatório. A obra custa 5 milhões com um projeto básico. Quando você vai ver, o cara já pede realinho, quando vai ver, começa a real, e quem ganhou a licitação deu o preço de 3 milhões, quando tu vai ver, o projeto custa 7. Então, para parar no meio do caminho, gastou dinheiro, não entregou serviço público e todo mundo perde com isso. Os dirigentes estaduais, até mesmo federais, sempre dizem o seguinte: os municípios mais bem preparados acabam recebendo maior volume de recursos. Por quê? Tem uma estrutura que prepara projeto e apresenta projetos. Os prefeitos não podem simplesmente reivindicar, me ajuda aqui como? Uma coisa é pedir esse tipo de ajuda difusa e pouco efetiva. A outra coisa é apresentar projetos. Chegar em Brasília e falar aqui, o projeto está pronto, está aqui, eu preciso de ajuda para isso. Chegar ao governador Cláudio Castro, tem esse projeto. O senhor tem, apresentado projetos em Brasília, no governo do Estado, para tentar viabilizá-los com concurso, com ajuda dos governos estadual e federal? No governo do Estado agora apresentei 3, já cancelei 5 licitações por... Quais, por exemplo, o senhor apresentou? Apresentei a Praça Cosmorama, o Circo Chatuba, a gente trata a política pública como escola de arte. Praça Cosmorama, Circo Chatuba, Casa do Saber. Sim. Estou com a minha Vila Olímpica agora quase pronta. Também, isso eu estou falando tudo em BIM, tá? Sim. Por acaso lá ainda o parque ele não está em BIM. Mas, muito ao contrário do que você diz, as nossas primeiras filhas da família a gente fazia completamente com verba parlamentar. O parlamento só pode te dar 1,75 milhão. Somente que ele pode fazer para te ajudar na execução. E geralmente as obras custavam 3 milhões, a gente já fazia o aporte. E mais do que isso, a gente já começava a construir com o nosso, porque a gente dá verba parlamentar, também de verdade demora um ano para entrar. Então, é uma cidade pequena, com uma estrutura pequena, 5 secretarias, mas o senhor tem a capacidade de produção de projetos para poder ter, digamos, efetividade no teu pleito junto aos governos. Completo. Até porque a gente só faz aquilo que é obrigação nossa, que é política pública de município, não ficar inventando coisa. Mas essa coisa que o senhor tem batido muito aqui agora, eu vou voltar nesse ponto. Só faço o que é obrigação, só faço o que é obrigação, só faço o que é obrigação. A questão é a seguinte, prefeito. Por exemplo, não é obrigação do prefeito cuidar de segurança pública. Estou dando esse exemplo, mas alguns prefeitos, eu cito o prefeito de Niterói, começam a desenvolver políticas públicas de parcerias com o governo do Estado para melhorar a gestão naquele setor que, em tese, não é competência do prefeito. A pergunta que eu faço é o seguinte: se o senhor se ativer, estritamente a cumprir apenas o que é competência do prefeito, algumas áreas, o cidadão que mora em Mesquita não vai pagar uma pena muito grande porque alguns setores de competência do governo do Estado ou de competência do governo federal não estão sendo bem atendidos, ou seja, o senhor como prefeito, como autoridade máxima do município, na verdade, na prática, responde pela qualidade de vida como um todo daqueles moradores. As pessoas não vão, não, isso aqui não é do prefeito, isso aqui eu vou pensar no governo federal. Não, isso aqui é do governo. Não, eu vou falar com o prefeito. Portanto, a sua responsabilidade, embora no papel seja exclusivamente restrita a determinados, digamos, aspectos da vida pública de Mesquita, na prática não é assim. O senhor responde pela qualidade de vida dos moradores. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, prefeito. O que não é obrigação nossa de executar até por custeio, obviamente que a gente traz o governo federal, que a obrigação dele é o Estado, para fazer o que é obrigação dele, a gente regula isso. Sim. Agora, você falou de Niterói, falou do município. Não, estou dando um exemplo. A sociedade, me dá outro exemplo. Me dá outro exemplo. Maricá, por exemplo, também não, tem. Você está falando de 7 milhões de orçamento. Não, me dá outro município que tem a segurança pública. Japeri tem segurança pública? Não, eu vou dar um exemplo aqui agora. O prefeito Vaguinho esteve comigo semana passada e falou: olha, estou com um convênio do PROEIS lá em Terra Ribbit. Inclusive está reclamando que não saiu o convênio ainda. Mas ele, enfim, ele quer fazer o convênio para aumentar o efetivo da polícia militar. O PROEIS ou o outro? Não, PROEIS. Estou dando um exemplo. Assim. O Vaguinho tem se dedicado muito nisso, eu tenho visto na mídia ele preocupado com o avanço da violência. Mas, mesmo assim, eu tenho um centro de monitoramento lá, está lá pronto, centro de monitoramento. Sim. Se você for na cidade, você vai ver logo que você... Então, é uma participação em algo que, teoricamente, não seria estritamente da competência do município. Sim, mas está lá, porque a gente também quer levar à população essa segurança e também a confiança do empresário para poder investir na cidade e vir morar na cidade. Então, a gente está lá com o centro de monitoramento, com 45 câmeras na cidade, foi uma verba parlamentar.
do Áureo. Do Áureo, O Áureo de 5 milhões de reais, estão sendo lá instaladas 45 câmeras na cidade, reconhecimento facial, reconhecimento de placa. A gente agora está licitando a empresa para tomar conta do protocolo de execução, porque uma coisa é você implantar, outra coisa é você tomar conta, criar os protocolos, quem toma a primeira ação, depois onde escreve isso, onde ficam guardadas as imagens, então acaba virando simplesmente uma grande local de TV. Né? Então isso, e outra coisa, o ProEx a gente também já tem há bastante tempo o ProEx, eu gasto quase 300, 200 e poucos mil reais por mês de ProEx e eu não tenho segurança presente em Mesquita. Então eu também gasto com a segurança pública, que não é obrigação minha, que é obrigação do Estado, para levar... Então o senhor faz, coisa diferente. O senhor entra em algumas áreas, participa, mesmo não sendo aquilo estritamente regulado como competência da Prefeitura. É óbvio, porque afinal de contas todas as políticas públicas se conversam na horizontal, elas não são separadas. Mas claro que não deveria ser obrigação, até porque eu só tenho um batalhão em Mesquita, que toma conta de Nova Iguaçu e de Nilópolis. Eu não tenho segurança presente. Mas por que não tem? O senhor não tem segurança presente porque o senhor não reivindicou isso ao governador? Não, já está. O que está faltando para ter segurança presente lá? Já está com o que falta? O Estado também tem suas dificuldades dos órgãos lá de controle. Então agora estão resolvendo isso lá. Inclusive o meu local já está lá. Já está tudo apropriado. Já então está nós teremos segurança presente brevemente em Mesquita. Claro. O Cláudio está fazendo isso em todo o estado, está chegando, mas eu já fazia isso já. Inclusive você pode acompanhar o ProEx e os carros da guarda também, que ficam somente nos locais de insegurança que as pessoas reclamam na delegacia, através do portal de transparência. Clica lá que tu vai ver os carros agora parados do ProEx, todos eles lá. Vamos rapidamente então ao intervalo. Hoje o Jogo do Poder recebendo o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda. Nós voltamos com o Jogo do Poder recebendo aqui o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, com participação do jornalista Marcos Alencar. Prefeito, eu queria falar um pouco sobre economia de Mesquita. Mesquita parece que só tem comércio, não tem nada além disso. Quer dizer, há como se criar algum tipo de, digamos, de estímulo a que se desenvolva na cidade algum tipo de atividade para que Mesquita não se transforme e não se restrinja a cidade do dormitório? Eu te falei, a gente falou da parte de segurança, que a gente falado antes, que isso também dá confiança para a população, para o empresariado poder investir na cidade também. A gente está refazendo a nossa parte de edificação, do nosso plano da cidade para poder edificar, para você aumentar a sua arrecadação também. A gente tem um shopping que parou o shopping, aquela obra lá na Dutra, que é o maior shopping da região metropolitana. Na Dutra. Na Dutra. O Washington até tentou me ajudar bastante para a gente ter a discussão de novo com o empresário, mas ele mantém a obra limpa, a gente ainda tem uma perspectiva boa, que é uma grande solução para a Mesquita em relação ao ICMS, o ISS, perdão. A gente só tem aquele pedaço de Dutra ali, que a gente, já de frente ali com Belfor Roxo, e a gente é muito denso. A gente fez algumas políticas públicas, a gente fez junto com o Sebrae, junto com cidades, que é desenvolver polos, né, como o polo gastronômico que nós temos num bairro, que é o bairro da Vila Emil, um bairro já bastante estruturado, fazer de repente aqui um polo de carro. Então é você entender como funciona, já que a gente faz as políticas. O comércio. É isso aí, para a pessoa poder vir, saber que ele é transparente, que ele tem cobertura de família, que ele tem segurança pública, com as edificações, para as pessoas chegarem muito mais e poder fazer que esse dinheiro rode dentro da cidade. A cidade ainda sente os efeitos da pandemia? Olha, eu recebo todo dia o relatório aqui. Da questão econômica. Nós fizemos o primeiro polo, né? Na época eu tinha a oportunidade de ter o Daniel Sorange, que é uma pessoa que eu sempre escutei na área da saúde, Daniel. É aquele negócio que eu te falei, as pessoas já fizeram isso a vida toda, já fizeram mais rápido, já fizeram mais lento, já erraram mais, erraram menos. Então, cada área da administração, a gente tem uma pessoa fora que a gente escuta. Na área da cultura, a gente faz hoje lá o circo, a gente constrói escola de arte e espetáculo de 7 milhões, que eu estou fazendo lá em Rocha Sobrinho, está em construção, onde você tem escola de arte de espetáculo, tem circense, mas você também leva judô, um meet de encontro da população, um local para discussão, esporte, a gente já vai de jiu-jitsu, a gente já vai de handball, a gente já vai de xadrez, que a gente disputa 17 modalidades também nessa área também de alta performance. Então é isso, o polo gastronômico. Nós fizemos o primeiro polo de Covid, porque o Solange na época foi com a Fiocruz, a gente tinha um convênio com a Fiocruz, montamos um polo onde as pessoas iam todo para o polo, eram diagnosticadas, a gente já fazia o exame também de tomografia e depois, se alguma coisa de emergência, a gente entregava ele para a UPA para regular para o hospital. A gente atendeu bem e mais uma vez, você pode procurar em volta lá, como a gente atendeu no polo, que foi exitoso. Perfeito. O senhor falou do trecho em que a rodovia corta o município de Mesquita. A rodovia Presidente Dutra, quer dizer, de modo geral, na Baixada Fluminense, é uma área de grande risco, de perigo. Quer dizer, como é que isso enfrenta? Quer dizer, já falou do ProEx e tal, mas
Como é que é a questão da violência lá em Mesquita? Nós Parece que é grande a violência, de modo, ou não? Não, não é tão Não é? grande, não. Os números são os números bons, o batalhão é um batalhão que opera bastante, né? A parte também da delegacia é uma A delegacia milícia não chegou a dedicada. Mesquita, prefeito? Olha, essa parte de segurança pública, parece que tem uma parte de um município nosso que tem milícia, mas não é violento a esse ponto, assim, não. E afinal de contas, a gente também agora está instalando as câmaras, vai dar muito mais também, confiança também, já que a gente vai ter assento para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, então ele vai poder ter um cenário melhor da cidade e tomar ação também preventiva, afinal de contas que ele conhece bem, né? Eu estou perguntando Quem isso conhece porque de segurança pública já conhece a história, muito sabe onde estão os próximo problemas. dali, Belfort Roxo vive uma situação crítica de grupos, quer dizer, de facções criminosas se enfrentando, milícia versus Comando Vermelho, é uma situação complicada. Quer dizer, esse drama não chegou. Eu não tenho, eu vejo o Vaguinho muito preocupado com isso. Eu tenho visto direto, ele fala, inclusive, pedindo até ajuda do governo federal. Sim. A gente não tem esse tipo de coisa lá, não. Não E olha que a gente tem as políticas públicas regionalizadas. Não importa onde você esteja, você tem que estar coberto por saúde, Sim, atenção básica, por educação, por mobilidade, por tudo. Há uma política de integração entre a Guarda Municipal e as polícias? A gente vai fazendo centro de monitoramento nosso lá. Tem como adiantar alguma coisa pra gente? Não, a gente vai dar assento para eles nessa na implantação do centro de monitoramento, e isso vai dar para o batalhão uma efetividade melhor. E é obviamente que ele vai ter também que tomar decisões, né? Porque não está escrito nos protocolos, então já está escrito, vai ter que ter resultado no final. Prefeito, falar um pouco de política. Eu quero começar o nosso papo de política, a gente vai falar nesse e no último bloco, sabendo que tipo de análise o senhor faz da gestão atual do governador Cláudio Castro. Eu completamente satisfeito, eu não tive a oportunidade no governo anterior, era muito ruim, nenhum tipo de conversa. Chegaram ao ponto de fazer alguma pequena reforma, né, uma pintura boba lá numa Faetec, de nem me convidar. Era meio desorganizado tudo aquilo, parecia uma grande festa. O Cláudio é um cara altamente focado, é um cara que conversa bastante, entende, escuta, está preocupado com o que eu sinto, é o que eu tenho vivido, das ajudas que ele faz, atende o telefone a qualquer momento. E não tenha dúvida que para os prefeitos, eu duvido que o prefeito tivesse a oportunidade de ter um governador desse do lado, que é tão sensível às causas da população e com os problemas que os prefeitos têm, até porque ele se dedica o tempo todo, procura saber o que está acontecendo, como pode ajudar, e nem sempre ele pode ajudar tanto, né? Porque tem os órgãos reguladores, tem as suas obrigações, e o regime de recuperação fiscal também poda ele de algumas ajudas muito mais imediatas. O senhor está afiliado ao PL, né? Ao PL. Mas o senhor fez história no PSDB, né? O senhor era tucano, né? Sim. Saiu do PSDB por quê, prefeito? Eu fui eleito no PSDB, era o único prefeito do Rio, no PSDB. Depois teve a eleição para o governo do Estado, para a presidência do governo do Estado. Eu participei, ganhei. Depois o João Dória fez a intervenção na executiva, me tirou, botou o Paulo Marinho e eu fui para o PL, competi a segunda vez no PL. E eles conseguiram fazer um grande plano que eles tinham, que era, como diz o Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que é um cara que eu devo muito também, né? Escuto bastante, me deu a oportunidade de estar no PSDB. Eles conseguiram fazer o plano deles, que era o plano 0-0. 0 prefeito, 0 vereador, 0 deputado, fizeram 0 nada e conseguiram reduzir bastante esse partido, que é um partido histórico, né? Como qualquer outro que aglutina. Eu tenho certeza que o PSDB aglutinou bastante na história da redemocratização, inclusive com o plano real que a gente vive hoje. Mas há um movimento de bastidor para tentar resgatar o senhor PSDB, para tentar reconstruir ele no Estado. Como é que fica o coração? Olha, eu estou no PL, eu sou liderado lá pelo Altineu, pelo Cláudio. Se é para uma missão, para reconstruir um partido que tem, repito, tem grandes quadros, com o próprio Alckmin, que é um cara que eu tenho uma relação muito boa, que inclusive bancou isso. Não, Jorge, você ganhou, eu vou te efetivar, vou publicar a sua eleição. A gente topa, mas tem que ser realmente numa grande... A gente está tendo essa oportunidade no Estado. Se você hoje tem um partido desse como o PSDB que possa aglutinar do governo do Cláudio, eu tenho certeza que ele dará uma atenção, que ele possa avançar, de ter grandes quadros ali e possa conjugar um governo do Estado. Então o senhor afirma que poderia voltar então para o partido? Sim, se tiver realmente um grande plano que a gente possa fazer a 4 mãos, porque ninguém faz nada sozinho, a gente também tem o costume de fazer com todo mundo, ninguém faz nada sozinho. Mas o senhor está dentro do projeto político do governador, mesmo que eventualmente possa sair, o senhor vislumbra
digamos, continuar pertencendo ao grupo político do governador, é isso? E eu também só aceito esse desafio se tiver o governo dentro. Não há outra possibilidade se não for com o governo do Cláudio. Não conta, também sou do PL, sou muito grato a ele, do que ele tem feito. Mais do que isso, cara, o acolhimento, a conversa, o que a gente pode pegar de experiência, né? Abrir as portas. Muitas vezes ele não pode te dar um dinheiro para o poder de recuperação fiscal, mas pode te abrir uma porta que você desonera do mesmo jeito do teu caixa e você acaba executando a obra. Isso é muito fácil de falar com o Cláudio. E outros quadros que ele tem lá também, como o Abel, com o próprio Nicola, com o próprio Uruan, que se dedica imensamente na infraestrutura para ver se ele consegue mudar aquela máquina, uma máquina vai ser muito mais rápida. O senhor, quer dizer, fez aqui elogios ao governador, mas eu sei também que o senhor se ressente um pouco da dificuldade da máquina do governo do Estado em atender as suas reclamações, as suas reivindicações. Quer dizer, como é que é isso? O Estado não consegue atender para isso? Não tem capacidade técnica para atender? Não, o Estado tem um tempo dele. Eu boto meu projeto lá, mas também quantos municípios? A gente teve um problema sério agora lá no W, né, no prefeito. A cidade do cara quase que desabou toda. Então, a Secretaria tem que olhar para o foco daquele emergencial, quantos desabamentos nós tivemos agora nos últimos meses. Está o prefeito com sério problema. Passa a ser prioridade. Então não tem jeito. Só que eu não tenho dinheiro para executar, eu tenho que cair dentro da máquina daquele jeito e tenho que esperar. Agora, eu tenho visto o Uruan com uma dedicação incrível de ser mais ágil. Mas muito, 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 muito. Agora, a administração é isso que eu te falei. Apesar de desafio, a burocracia tem que existir, tem que passar por cima disso, ser ágil. Vamos mais uma vez ao intervalo, o Jogo do Poder volta já já. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, com participação aqui do jornalista Marcos Alencar. Prefeito, o senhor faz uma narrativa muito positiva da sua passagem pela cidade, mas a sua passagem também teve turbulência. O senhor foi afastado da prefeitura no primeiro mandato, 2 vezes. Exatamente qual foi a razão do seu afastamento, prefeito? A Câmara de Vereadores que o afastou. Eu queria saber a razão objetiva e queria saber como é a sua relação hoje com a Câmara de Vereadores. Eu fui eleito, né, pela cidade, a gente não... Talvez assim, o fato de o senhor vir na área empresarial, enfim, não ter tanta vivência política, tenha contribuído para esse ruído que levou a Câmara a afastá-lo? Acho que não dá para você fazer as mesmas coisas. Sim. Com as mesmas práticas. Tem que fazer diferente, tem que ser prática diferente, né? Sim. A gente já desde o início ia ser desse jeito. Peguei a cidade você pode entrar em qualquer site aí e ver a cidade debaixo de lixo, com 3 meses de salário atrasado, 13º de funcionário público, e com as contas todas bloqueadas, e a gente acabou chamando, como a gente veio de Nova Iguaçu, e a cidade a última a se emancipar, a Previdência Social lá é positiva, porque os aposentados ficaram em Nova Iguaçu. E nós tínhamos um dinheiro na Previdência. Nós chamamos à mesa a Defensoria Pública, o CEP, que é o Sindicato de Professores, que são os maiores nossos profissionais da área de saúde, a gente tem menos. Chamamos o Ministério Público e fizemos um TAC onde eu pegaria o dinheiro da Previdência, que a gente entendia também entre entes da Prefeitura. E colocaria em dia o salário? Colocaria o dia em salário e eu pagaria dentro do meu mandato somente com verba 00, sem usar a educação e saúde, com TR e mais o vencimento, um pouco mais do que tinha dado ao longo da história. Só verba 00? Só com verba 00. Nós fizemos isso e continuamos pagando tudo em dia. Mas você fez tudo em dia, por que foi afastado então? Aí os vereadores começaram com aquela coisa, eu não tinha elegido nenhum vereador, tinha que passar pela Câmara, aquela história toda. Tal. Que não passou para a Câmara, mas o acordo foi com o Ministério Público? O Ministério Público e a Defensoria Pública e o Sindicato de Professores e o juiz local. E como também era ente, a gente achava que dentro da prefeitura a gente não precisaria. Aí começaram com tradicionalmente o que acontece na história, eu acabei levando até o final, me fizeram a parte política do afastamento, e o incrível, quando você faz um TAC, né, você vai na mesma Ministério Público, você vai na mesma juíza, e fala para ela, olha, aquilo que a gente já está pagando há 6 meses, todo dia 10 aqui com a verba 00, eu estou cumprindo, está todo mundo lá em dia, estão me fazendo um ato político aqui de me tirar. Aí eu falei, não, tudo bem, que eu te faço um ato político para te tirar. Eu falei, mas eu estou podendo opinar contra e não opinou? Não, você tem que se arrebentar mesmo. Saí, depois voltei numa liminar, depois fomos desembargadores, perdi de 3-0, e depois os mesmos desembargadores me deram a condição de voltar de 3-0. Isso foi muito claro, porque a população já não tolera mais. As coisas têm que mudar, Ricardo. Tem tempo. Historicamente acontece a mesma coisa sempre, então não dá para fazer coisas diferentes com as mesmas práticas do passado, tem que mudar. E a gente conseguiu fazer. Como é a sua relação hoje com os vereadores? Boa, muito boa. Os vereadores hoje nós são 12 vereadores, a gente tem a maioria dos vereadores comungando com as políticas, eles
participam das reuniões de secretários segunda-feira, eles sabem tudo que a gente tem que entregar, o diagnóstico territorial da área dele, é tudo muito claro. Está lá. O vereador pede o serviço dele tudo através de aplicativo. O senhor elegeu seu irmão deputado estadual na última eleição, né? Sim, Mesquita deu a oportunidade, o reconhecimento do Renato sair bem votado de lá. Renato é um bom quadro, administrador de carreira, professor. É o cara que tomava conta das finanças da prefeitura de Mesquita. E muito também do que eu fiz, graças ao Renato, pela sua forma de conter os gastos, né? E realmente priorizar as políticas públicas que a gente já diagnosticou e entregar à população. E medir. Se você está medindo, se você diagnosticou, entregou e está medindo, a população sente. O pertencimento é automático. E isso que é legal, é que você entrega e comunica o tempo todo para ele não querer regredir. Se faltar alguma coisa, ele vai reclamar, porque funcionava. Isso não funcionava, passou a funcionar, não quero regredir. Então você começa a andar, você começa a se tornar mais receptivo a receber reclamação. Quem vive o dia a dia é a população, né? Então ele começa a te trazer os problemas para você resolver, que é a nossa atribuição. O senhor falou da relação com o governo, política, com o município. Como é que está a relação com o governo federal, já que hoje nós temos um governo de esquerda de novo? Sim. Olha, eu me dou muito bem com todos eles, né? Em termos de verba, de coisas concretas. Eu estou pedindo uma agenda lá com o Alckmin, eu estou também para falar com o André. Passou a verba agora, da verba parlamentar agora, eu consegui bater a minha meta de verba parlamentar. Estou marcando uma conversa. Qual é a sua meta de verba parlamentar? Eu comecei, a gente só recebia de PABMAC de 3 milhões e pouco, eram 7 milhões. Hoje a minha 13 milhões e 13 milhões, tem 26. Para tu ver como a gente cresceu em faturamento, em prestação de conta para o governo federal. Então a gente cresceu bastante. 24, isso ajuda demais. Esses 24 milhões faz efetivamente o resultado na ponta para você. 24 milhões de verba parlamentar. Você tem a oportunidade de exames e de atenção básica. Isso faz uma diferença completa. A gente, por exemplo, emergencial, remédio emergencial, porque eu vou na sua casa, você tem um problema aí que você tem um remédio que custa R$1.000 que não está na rede básica de saúde, que afinal de contas tem lá a sua obrigação. A gente tem 242 tipos de remédio, inclusive está lá no portal de transparência. Às vezes o pai ajuda, o filho ajuda, para comprar os 1.000. A gente já tem lá no fórum, uma sala que você já próprio judicialista a gente, no próximo mês a gente começa a entregar o remédio para você em casa. Olha que esse dinheiro não estava previsto, mas você tem um problema, tem que resolver. Aí começa a desfocar o caixa, aí você começa a ter que correr atrás de dinheiro de novo para resolver outros problemas. É aquele dia a dia de você se tornar disponível, entender o cidadão, querer resolver o problema dele. É obrigação sua, não tem jeito. Você falou de uma agenda que teria marcado, foi acabando falando. Eu estou tentando marcar a agenda, estou esperando o Alckmin agora, já que o Lula foi a Portugal, ele assumiu a presidência da República, até pela relação de PSDB, para ver as novas oportunidades que eles estão entendendo, né, onde estão os projetos, para a gente ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Agora tem que ter velocidade, porque a máquina também do governo federal é muito lenta. Você hoje vai pegar uma obra para botar uma obra hoje na Caixa Econômica Federal, você quase não consegue andar com uma obra. Ela é lenta, ela é muito... Prefeito, muito lenta. E o seu futuro político? O senhor vai terminar o mandato agora, e aí? O que o senhor vislumbra daqui para frente? Eu tenho uma dificuldade de pensar o futuro, eu penso muito o presente. Não, você já falou que tem vontade de votar PSDB. Mas é de estar conversando na política, obviamente, o pouco que eu estou aprendendo nisso, escutar os outros parceiros do desafio e tentar desatar alguns nós da administração pública para a gente ser mais rápido, né? Eu costumo dizer que ao longo da história não são mais os grandes engolindo os pequenos, e sim os rápidos engolindo os lerdos. Espero fazer parte. Você tem duas experiências, iniciativa privada e iniciativa pública. Qual foi a melhor experiência na sua avaliação? A privada você tem tudo na tua mão, você faz muito mais rápido, né? Mas na pública é muito interessante você entender como a sociedade funciona. Que as pessoas muitas vezes na ponta não têm que comer. E às vezes a gente fica aqui em cima discutindo algumas coisas banais quando tem muito mais foco na população que tem a necessidade muito mais real do que a nossa. Prefeito Jorge Miranda, foi um prazer enorme receber nessa noite aqui no Jogo do Poder. Obrigado, Ricardo, pela oportunidade. Marcos, e à disposição sempre. Muito obrigado, Marcos, por ter comparecido. Bom e obrigado a você que nos acompanhou de casa para a rede CNT de televisão. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às 10h30. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo e até lá.